Paz, queridos, quero trazer um texto da Palavra de Deus para vocês nessa manhã, que se encontra no livro de Salmos, capítulo 1, versículo 1 até o 6, que diz o seguinte: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a correntes de águas, que no seu devido tempo dá o seu fruto, e as suas folhas não murcham, e tudo o que ele faz prospera. Os ímpios, porém, não são assim. São como a palha que o vento espalha. Por isso os perversos não prevalecerão no dia do juízo, nem os pecadores permanecerão na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos e o caminho dos ímpios perecerá. Queridos, esse texto é fantástico e eu quero trazer para vocês alguns pontos que eu observei na minha meditação acerca desse texto. Quero chamar a atenção de vocês para 3 palavras. Não anda, não se detém e não se assenta. Quem é bem-aventurado, querido? A palavra está dizendo aqui, quem não anda, quem não se detém e quem não se assenta. Queridos, você vê uma progressão nesses verbos. Andar, se deter, que é permanecer, e se assentar. Quando a palavra aqui está dizendo não anda, está dizendo não andar não é apenas andar na companhia da pessoa, é andar no caminho. Olha o que a palavra de Deus diz, vamos ler novamente. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho, aqui é conselho dos ímpios. O que o ímpio vive, a caminhada de vida dele, é isso que ele vai aconselhar. E a palavra de Deus está dizendo, bem-aventurado é quem não anda, é quem não dá ouvidos aos conselhos daqueles que não têm comprometimento com a palavra de Deus. Não apenas não ouve, ou seja, não dá atenção, não segue o conselho daqueles que não são comprometidos com a palavra, mas também não permanece nesse caminho de pecador. E você vê que andar você já tem uma aproximação de andar, de caminhar, de ouvir. Agora fala de permanecer. Bem-aventurado quem não permanece no caminho, ou seja, no estilo de vida, na caminhada. Não é apenas indo em algum lugar juntos, não é apenas estar em um mesmo ambiente com os ímpios, senão a gente teria que ser abduzido da terra. Mas a palavra está dizendo, é no caminho dos pecadores, é no estilo de vida, é no comportamento, é naquilo que ele pratica. A palavra está dizendo, não ouve o conselho, não é só não ouvir, que nós não somos, né, não estou falando de pessoas que fisicamente têm debilidade no ouvido, não, está falando de pessoas que recebem o conselho no coração e praticam. Não ouve conselho de ímpio, não permanece no caminho deles, ou seja, nas práticas, naquilo que ele vai fazer, naquilo que ele se comporta. Bem-aventurado é o homem que não permanece no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. A Bíblia está falando da mesma coisa, querido, só que de uma maneira progressiva. Você não deve andar, você não deve permanecer
e você não deve se assentar. É um alerta de Deus aqui. Há uma progressão na nossa caminhada quando queremos fugir daquilo que a palavra está dizendo. Começamos a andar, depois permanecemos e depois nos assentamos na roda. Agora não é só ouvir, agora não é só permanecer no caminho deles, agora é participar da mesma roda de escarnecedor. Agora é você fazer parte. Agora você já está ali. Deus está alertando, bem-aventurado é o homem que não faz isso. É o homem ou a mulher que não anda, que não permanece e que não se assenta na roda dos pecadores. Antes, o seu prazer está em meditar na palavra de Deus. Porque, queridos, o que diz lá em Provérbios? Vamos ler Provérbios? Provérbios 24, 2 diz o seguinte: não tem inveja dos ímpios, nem deseja a companhia deles, pois destruição é o que planeja no coração, e falam violência. Isso aqui não são todos os ímpios, né, que fazem assim. Mas a palavra de Deus alerta em todas as passagens da Bíblia. Você vai ver Deus nos ensinando o seu caminho, a sua vontade. E no primeiro capítulo do livro de Salmos está essa pérola aqui para nós. Deus nos ensinando não andar, não permanecer e não se assentar na roda, no caminho, no conselho dos pecadores. Mas você pode dizer para mim, mas todo mundo é pecador. A Bíblia fala que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas todo aquele que crê no Senhor Jesus, ele se torna a justiça de Deus. E o que isso significa? O seu pecado foi transferido na cruz de Cristo. E aqui está falando de pessoas que já foram purificados da sua maldade, que já foram livres do seu pecado, que já foram justificados por Jesus, pelo sangue de Jesus. Tem um texto que fala lá em Apocalipse: quem é sujo se suje mais, quem é limpo se limpe mais ainda. Então, Deus já te purificou? Deus já te lavou do seu pecado? Não ande no conselho do ímpio. Deus já te salvou? Deus está em processo com você de santificação? Não permaneça no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer deve estar na lei do Senhor e meditar dia e noite. E tem um resultado para todo aquele que é obediente, queridos. Todo homem e mulher que é obediente tem resultado, tem recompensa do Senhor. A Bíblia vai dizer que ele é como árvore plantada junto a correntes de água, que no seu devido tempo dá o seu fruto, e suas folhagens não murcham. E tudo que faz prospera. A palavra de Deus traz uma promessa, querido. Se você se afastar, se você não andar no conselho, no caminho, não se deter no caminho, não imitar a prática dos maus, daquele que ainda não foi purificado pelo sangue de Jesus, daquele que ainda não conhece a Cristo, daquele que ainda não teve a oportunidade de ser santificado, de ser separado por Deus para a obra que Deus tem ainda na vida deles, para realizar, que eu creio que muitos que hoje ainda são ímpios serão santificados, lavados no sangue de Jesus. Mas se você não andar no conselho, se você não se deter no caminho deles, se você não se assentar na roda dos escarnecedores, você vai dar fruto.
E o seu fruto vai chamar a atenção dessas pessoas. A palavra diz que o fruto do Espírito é alegria, paz, longanimidade, bondade, benignidade, amor, mansidão, domínio próprio. E o fruto que você gerar pode ser uma porta aberta para que essas pessoas vejam algo diferente em você, para que elas também queiram ter suas vidas transformadas, para que elas também queiram ter sua vida salva. Então, seja você luz para o mundo e sal para essa terra, não andando, não se detendo, não se assentando na roda dos pecadores, porque eles não permanecerão na congregação dos justos e nem no dia do juízo. Queridos, nós precisamos estar atentos a essa palavra. Nós precisamos guardar o temor do Senhor no nosso coração. Ao invés de imitarmos as práticas daqueles que ainda não tiveram uma experiência com Deus ainda, não tiveram suas vidas transformadas, você ser a luz para que essas pessoas encontrem a Jesus. Para você ser sal para temperar a terra e não se tornar sem sabor, sem luz, para que você não deixe apagado aquilo que Deus fez na sua vida, para que eles também não pensem se é igual, ser crente é ser assim, então é melhor eu continuar do jeito que eu sou. E ainda influencio outras pessoas que não têm temor de Deus, que não se dedica a ouvir a Deus, que não se dedica a ouvir a palavra de Deus. É por isso que muitos estão fora das igrejas. É por isso que muitos ainda não querem o nosso Deus, que é perfeito, é santo, por ver pessoas que não têm um comportamento, que não têm vida que agrade a Deus, não segue o conselho de Deus, não segue o conselho da palavra de Deus, mas segue o conselho dos ímpios, que se detém no caminho dos pecadores, que se assenta na roda dos escarnecedores. Que a sua vida seja diferente. Que a minha vida seja diferente. Que a nossa vida seja para ouvir a Deus e transmitir a vida de Deus através do nosso comportamento para as pessoas alcançarem também a salvação. Que a graça e a paz seja sobre a sua vida, seja sobre a sua casa, em nome de Jesus.